Então agora aqui a gente vai ter, né, a gente vai pipetar o gel de acrilamida entre dois vidrinhos. Tá? Esse suporte que está aqui, ele serve só para preparo do gel. Tá? Depois vocês vão ver que tem um outro sistema para a eletroforese. Então, o que vai acontecer? Né? A gente pipeta o gel de separação entre esses vidros, tá? E a acrilamida, junto com o TEMED e o persulfato de amônio, vai formar uma rede, tá, de acrilamida. E depois, então a gente tem essa polimerização dessa rede, né, que vai sofrer um crosslink por causa da bisacrilamida. Por isso que a proporção entre acrilamida e bisacrilamida vai fornecer porosidades diferentes. Tá? Então, olha ali, a gente tem uma rede, né, devido à polimerização da bisacrilamida. Por último, a gente pipeta um outro tipo de gel, que é o gel de empilhamento, tá? E coloca esse pente. Esse pente é um pentezinho plástico, porque assim, pessoal, isso é líquido, né? Aí a gente vai deixar um tempinho ali para ele solidificar não, gelificar, né? E aí a gente coloca esse pentezinho, porque depois que o gel se forma, se polimeriza, né, a gente tira esse pentezinho e fica com esses buraquinhos que a gente chama de poços para poder pipetar as amostras. Então aí eu desfaço esse sistema, pego só os dois vidrinhos com o gel e acoplo a esse sistema de eletroforese, onde eu tenho os eletrodos, né, ó, fecho, prendo eles, coloco dentro de uma cuba, onde eu vou verter esse tampão. Então, a gente verte esse tampão para deixar todo esse sistema em meio líquido para que haja condução da corrente elétrica. Tá? Importante, então, a gente vai ter agora esse Eppendorf mostrando o nosso controle. Né? Então, a gente vai ter uma amostra padrão ou um controle com proteínas conhecidas. Então, no primeiro pocinho, a gente vai pipetar essa amostra controle ou essa solução controle. E depois, nos outros pocinhos, a gente vai ter a nossa amostra, né, que tem azul de bromofenol e glicerol, que vão ser os corantes, que nos permitem visualizar aquelas bandas depois. Tá? Pipetamos, então, um controle, 3 amostras, fecha a cuba, acopla com a fonte e liga a fonte, que vai fazer com que as proteínas comecem a migrar. Tá? Agora, pessoal, a gente está olhando aqui um pocinho só. Tá? Um pocinho só. Então, a gente vai ter a migração dessa proteína, né, de cima para baixo. Elas vão passar nessa trama de poliacrilamida, então, quanto maior ela for, menos ela vai passar, tá? A gente usa essa parte de cima, que é o stacking gel, que é um gel de empilhamento, tá? Por quê? Nesse gel de empilhamento, a gente vai fazer com que todas as proteínas larguem juntas na corrida. Tá? Então, esse gel ele vai ter glicina e cloreto, tá? Que vão interagir com as proteínas e que vão fazer com que elas se empilhem, tá? Para partirem juntas a partir da linha de partida da corrida. Tá? Então, aqui depois vocês vão dar uma olhadinha, né, que de acordo com o pH a gente vai ter cargas elétricas diferentes, né, nas proteínas. Então, o gel de empilhamento, né, ele vai fazer, olha só, por causa do cloreto e da glicina, né, vocês vão ver aqui que a gente vai ter o empilhamento de fato dessas proteínas. Agora elas vão se reunir, elas vão chegar no final do gel de empilhamento todas juntinhas, para no gel de separação, aí a gente ter a separação delas, de fato, de acordo com aquele gel. Tá? E agora elas entram juntas no gel de separação, tá? Que tem um outro pH. Então, esse pH é maior que o pH do ponto isoelétrico da proteína. Isso é um outro conceito, tá, gente? Olha só, e aqui a gente vai tendo a separação dessas proteínas, tá? Então, olha só, a gente teve a corrida, né? Então, conforme a gente vai deixar um tempo, acho que são 20, 30 minutos, depende do conjunto, depende da técnica, tá? Depois a gente retira esse sistema,
separa ele, tira só o gel. Depois, esse gel, né, a gente vai ter que transferir, retira o gel de empilhamento, tá? E depois a gente vai ter que transferir essas proteínas do gel para uma membrana. Tá? Aqui a gente vai estar utilizando, eles utilizaram aqui o Comacy Blue. Tá? Então tem todo um processo aqui de fixação, tá? De coloração. Então vejam que agora todas as bandas das proteínas ficaram pintadinhas. Tá? Então a gente tem aqui a separação, ó, a primeira fileira, a primeira coluna é aquela amostra controle, né? Aquele padrão, cujos pesos moleculares a gente conhece. E aqui a gente tem a amostra 1. Ó. Então a gente consegue identificar o que eu tenho na amostra 1, comparando a amostra 1 com a minha amostra padrão. Tá? Então, olha só, a amostra 1 tem este perfil de proteínas, né? A amostra 2 e a amostra 3. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Né? Obviamente, vocês têm que voltar no material. Tá? Deem uma lida, eu deixei no PDF. Deixa eu abrir aqui para vocês, espera lá. Só para garantir que vocês vejam. Eu coloquei aqui para vocês. Então, uma sugestão de leitura. Tá? Desculpa aí. Tô dando meu tempo. Tá? Esse é o link do vídeo. Tá? E tem um livro, Práticas de Laboratório de Biofísica e Bioquímica. Tá? Sugiro que vocês leiam o capítulo 2. Ele tem um texto bem bom assim para entender a eletroforese. Vocês podem olhar também no Leninger, tá? Onde fonte de algumas figuras, no Henry, que é essa referência aqui, e também no TITS, que é um Fundamentos de Química Clínica. Tá? Esse texto está bem bom também para entender a eletroforese. Um pouco mais detalhado, mas ele tá bom de ler também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.